Graça e paz, meus amados irmãos, que nesta noite o Senhor não apenas visite cada coração, mas habite em cada coração dos irmãos que aqui estão, dos nossos amados que nos acompanham através da internet, que o Senhor chegue aí com o seu Santo Espírito, trazendo compreensão, discernimento, sobretudo, aquela força, aquele poder espiritual que nós carecemos para colocar em prática todo esse aprendizado que o Senhor tem nos ensinado. Porque se a gente não coloca em prática, é apenas um conhecimento cultural vazio, Mas quando a gente coloca em prática a palavra de Deus, isso se torna em poder, A palavra de Deus praticada é poder. Pois bem, meus irmãos, hoje nós trouxemos esse tema aqui, sacrifício nos milagres. Nós estamos tratando aqui, não é nem uma série, mas a gente está seguindo nessa linha, já falamos sobre o sacrifício de Deus, a oferta de Deus, a oferta de Cristo, e no domingo passado a gente tratou disso também, que é justamente a nossa oferta, o nosso sacrifício, para com Deus, a mínima retribuição que a gente faz da nossa parte diante da compreensão, quando nós entendemos realmente o quão grandioso foi o sacrifício de Deus por cada um de nós. Hoje a gente vai buscar a demonstração de Deus, através de Cristo, e Cristo demonstrando para nós também, que em cada milagre, em cada intervenção que ele faz aqui na terra, ele está transmitindo implicitamente, revelando implicitamente esse amor, essa disposição para o sacrifício. E com isso, nós também entendemos que da nossa parte também deve haver essa reciprocidade. Ora, se numa aliança entre nós e Deus, Deus faz um sacrifício imensurável, aí a nossa parte não tem nada da nossa parte? Ora, é uma aliança que não está justa, porque em qualquer aliança quer dizer contrato, pacto, concerto, em qualquer contrato existe das partes direitos e deveres, E aí essa é a forma que Deus encontrou de despertar no homem espiritual a grandeza não só do sacrifício que ele fez por nós, para o nosso bem, mas quando nós fazemos um sacrifício da nossa parte para com ele, sabe quem é beneficiado? Não é Deus, não. Ainda somos nós. E aí está a beleza. Até quando nós nos sacrificamos, o beneficiado somos nós. Vamos ver então. Os milagres não são apenas demonstrações de poder, mas carregam em si um propósito espiritual e revelador. Leva as pessoas à fé em Jesus como Messias e, por meio dessa fé, a vida eterna. Ou seja, cada milagre é um sinal visível de uma verdade invisível que Deus quer nos comunicar. Cada milagre contém uma mensagem espiritual direcionada ao coração do homem sobre o grande sacrifício que Deus e Jesus fizeram pelos homens. Essa compreensão transformará a minha e a sua vida. Vamos então para o verso base, o texto base dessa nossa reflexão de hoje à noite. O texto está aqui no livro de João. Na verdade, são os últimos versículos do livro de João, Capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, no livro de João. Mas estes foram escritos, esses que estão no livro de João, escritos para que vocês creiam que Jesus
é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. Olha que bênção aqui. Então veja que João conclui a sua, né, o evangelho, o livro dele, dizendo assim, olha, foram feitos muitos outros milagres que não foram registrados. Registrado nesse livro, né? É verdade que muitos outros milagres que não estão registrados no livro de João, está registrado no livro de Marcos, está registrado no livro de Lucas, está registrado no livro de Mateus. Entretanto, o que João está expressando aqui é que existe ainda muitos outros milagres que não foram registrados por nenhum desses 4 evangelhos. Foram muitos. Só para se ter uma ideia, quando Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido morto, seu primo, ele fica muito abalado, como qualquer ser humano ficaria. Ele toma um barco, atravessa o mar da Galileia de uma margem a outra, e o povo vai rodeando margeando o mar da Galileia. E a Bíblia diz claramente que, chegando do outro lado, ao sair do barco, encontrou uma multidão. Essa multidão é aquela que vai comer. Só de homens havia quase 5.000 homens que vai comer os pães multiplicados. Ao descer e encontrar essa multidão, a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Se tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, imagine, ele curou a todos. Já imaginou, meu Pedro? Imaginemos que 20% daquele povo estava em busca de cura. De 5.000 homens, só 20% aí vai dar 1.000 pessoas. 1.000 curas. Imagine se a Bíblia fosse realizar 1.000 milagres só nesse evento, né? Não havia livros que coubesse a quantidade de milagres que Jesus Cristo fez, né? É isso que João está dizendo aqui. Agora, com certeza, Jesus não curava no atacado não, né? Como tem alguns pastores aí que tira o blazer e fica balançando o blazer e o povo cai. Não é assim, não. Os milagres de Deus são milagres em que ele precisa ter o contato com o ser individual. Toda vez que Jesus ia realizar um milagre, ele olhava olho no olho e tinha um tempo com aquela pessoa que ele ia curar. Porque não valia apenas o milagre, mas o milagre é a mensagem que aquele milagre traria para aquela pessoa. Então Deus quer realizar um milagre em minha vida, mas esse milagre precisa ter esse contato pessoal, uma relação pessoal. Porque não basta me curar de uma enfermidade física. É importante o que vem depois, né? Então, esses milagres estão repletos dessas mensagens espirituais profundas relacionadas ao tamanho do sacrifício que Deus fez por nós, né? Vamos para o primeiro, né? Vamos tratar aqui de uma oferta transbordante. É o primeiro milagre, né? Inclusive é o primeiro lá, público, milagre público que Jesus realiza, né? Com os seus discípulos. O primeiro é aquele que ele faz com os seus discípulos, que é a pesca maravilhosa, né? E ele chama os primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João e André, né? André já estava ali do lado. Então, são os primeiros discípulos. Aqui é o segundo milagre, mas é o primeiro milagre público, né? E aí João 2, 3 e 4 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós, eu e tu, mulher? Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O milagre aqui todo mundo sabe. Convidaram a mãe de Jesus, a família, né? Se José tivesse vivo nessa época, o convidado era José, e José levava a família toda, que era o chefe da família. Mas, por consideração a José, convidaram Maria. E Maria leva quem? Os filhos. Jesus aproveitou, levou quem? Os seus discípulos. Foram convidados para estar naquele casamento. E, de repente, acabou o casamento. O Espírito de Deus toca o coração de Maria, e Maria é usada naquele momento para estimular, né? Estimular a iniciação do ministério relacionado publicamente a questão dos sinais e os prodígios. Ela chega e diz:
Eu acho que, não sei nem se Maria entendia o que estava dizendo, irmão Pedro, mas ela estava sendo usada por Deus ao dizer assim: acabou o vinho. Na tipologia, meus amados, vinho significa espírito. Cristo vai pegar o cálice da ceia com o vinho, que era da cor do sangue, e disse aqui, ó, isso aqui é o meu sangue, o símbolo da nova aliança. E o da nova aliança não é sangue. A nova aliança é o espírito. A nova aliança, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa... Colocarei neles o meu espírito, a minha lei no seu entendimento através do espírito. Então, espírito, vinho, sangue, sangue e vinho, que é tipologia, aponta para espírito. Nova aliança tem a ver com espírito, com vida no espírito, entendimento espiritual, compreensão da palavra de Deus no espírito. Então, quando ela diz acabou o vinho, ela está dizendo, né, sem nem entender o que está dizendo, ela está dizendo assim: acabou o espírito do povo, acabou o Espírito Santo. Adão pecou lá no Éden, acabou o Espírito de Deus habitando neles para sempre. Acabou. E agora? Tem que chegar o momento em que esse Espírito seja devolvido para o homem, para acontecer a restauração. Ela diz acabou. E quem diz acabou? A mãe de Jesus. O termo é muito claro, ó. Mãe de Jesus. Quem é a mãe de todos, hein, Eva? Quem é a mãe de todos, Eva? É tu? É a outra Eva, lá do Éden. Ela é a verdadeira mãe. Ela é quem disse para Adão e disse para Deus: acabou o vinho, acabou o espírito. A gente está nu, com vergonha. Acabou o Espírito de Deus presente, porque o Espírito é vida. A carne para nada, o pó que fez a carne para nada, mas o Espírito vivifica. Vida tem a ver com Espírito, vida não tem a ver com carne. Pó da terra é apenas uma estrutura física. A vida é no Espírito. E acabou o Espírito para eles lá. Então aqui nós temos uma mensagem espiritual muito profunda. Acabou. Aí Cristo chega e diz assim para ela, respondeu para ela, né? O que nós temos em comum? Olha só. É uma pergunta. Pena que Maria não teve condição de responder. Ou se respondeu, esconder isso da gente. O que nós temos em comum? O que Maria tem em comum? Ele perguntou para Maria, o que nós temos em comum, mulher? Era para ela dizer, meu filho, nós temos em comum a humanidade. Nós somos da mesma natureza. Ela não respondeu. Aí Cristo fala assim, a minha hora ainda não chegou. A hora de eu colocar o meu vinho no cálice de vocês não chegou. É a hora que eu vou derramar meu sangue na cruz do Calvário, o meu sangue, para colocar dentro de vocês o Espírito, o meu sangue dentro de vocês. Porque se vocês não comerem da minha carne, nem beberem do meu sangue, vocês nunca vão ter vida. Vocês nunca vão ser restaurados. Nunca acontecerá o casamento entre Jesus e a igreja, a restauração de tudo. Nunca haverá. E aqui está, meus amados, a grande mensagem implícita de Cristo passando para ela ali, olha, vai chegar a hora do meu sacrifício. E o meu sacrifício é justamente trazer o vinho, o Espírito para vocês, para que vocês sejam restaurados. O vinho, nesse contexto aqui, tem uma série de outras contextualizações que se harmonizam com esse aspecto da vida. Porque o vinho também, em determinados momentos da Escritura, ele está aplicado à questão da alegria, da felicidade. Já viu as pessoas numa festa, irmão Pedro, numa festa de ação de graça, todo mundo triste? Não, isso é um enterro. Numa festa, está todo mundo sorrindo e feliz. E numa festa, as pessoas ficam felizes quando? Depois que tomam uma taça de vinho. Então, vinho tem tudo a ver com a festa, com a felicidade, a restauração. E tudo a ver com o Espírito. E aqui está a mensagem maravilhosa dessa aqui, ó. Quando ela diz acabou o vinho, é como se ela dissesse acabou o Espírito. Acabou a vida para a humanidade.
E Cristo veio justamente na cruz do Calvário restabelecer isso. Dar a sua vida para que nós tivéssemos a vida dele. Ó, a mãe, que é filho do ser humano, né? A mãe de Jesus, diz o texto, quando ela fala ali, quando Cristo fala, o que nós temos em comum? Em outras versões fala, o que eu tenho contigo, mulher? Né? Ele não diz mãe, ele diz mulher. Justamente porque a linguagem dele, ele está me chamando a atenção para que eu interprete essa linguagem em parábola que ele está falando. Mulher tem a ver com igreja, mulher tem a ver com a Eva lá, a mulher que Deus deu para Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, o nome que ele deu a Eva, o nome que era chamado Adão e Eva, era Adam. Tanto Adão recebeu o nome de Adam, quando Eva recebeu o nome de Adam, porque Adam quer dizer humano, ser humano. Os dois eram chamados. Ela só é chamada de mulher depois, quando ela perde a vida eterna, o direito que ela recebeu, a graça que ela recebeu da vida eterna, né? Então, o que eles tinham em comum, né? O que eles tinham em comum ali? E quando o Cristo fala a minha hora, ele está dizendo claramente ali, referindo-se à hora do seu sacrifício. A hora em que ele iria justamente prover o verdadeiro vinho. A hora em que ele ia prover o verdadeiro vinho. Porque esse vinho aqui, ó, ia matar a sede do povo somente naquele casamento, naquela hora. Mas o sangue de Cristo iria realmente matar a sede, né? A sede para a vida eterna. Dadivando a liberdade, dando a liberdade como uma dádiva, né? Liberdade e vida é uma dádiva. João 5, 5-8 diz assim, ó, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos que ele estava ali como paralítico. Quando o viu deitado, quando Jesus viu aquele homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Então Jesus lhe disse, aí ele respondeu, né? Senhor, aquela história que a gente já sabe. Senhor, eu estou há tanto tempo aqui, tal. Não dá tempo eu entrar no tanque ali, enquanto ele é agitado a água, né? Ele deu uma desculpa, não respondeu o que Cristo perguntou. Aí que no final Cristo diz, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. É o que Cristo diz para aquele homem. Onde está aqui, meus amados, a mensagem de sacrifício que Cristo está fazendo pela humanidade, por cada um de nós, e a mensagem implícita para cada um de nós em relação ao nosso sacrifício para com Deus, para com Cristo. Veja que o texto está dizendo aqui que aquele homem estava naquele estado, deitado na sua maca, buscando, esperando que as águas fossem movimentadas, há quanto tempo? 38 anos. E o texto ainda fala aqui, há tanto tempo, uma expressão aqui de que era muito tempo. É muito tempo ou não é? 38 anos. É uma vida toda. Muitas pessoas deste planeta não conseguem viver, não chegar a 38 anos. Então, ó, era muito tempo de vida. E é um sacrifício muito grande você convencer alguém que está naquele estado há 38 anos a mudar. Uma pessoa que está há 38 anos daquela mesma forma, ela já se adaptou. Ela já aceitou aquele estado natural. Se você for falar com um religioso que está há 38 anos dentro de uma igreja, fazendo a mesma coisa há 38 anos, a mesma coisa, e você pregar alguma coisa para ele que vai mudar aquela rotina, a forma de pensar, o entendimento, é difícil ele mudar. Porque ele está completamente adaptado àquilo. É por isso que Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser? Porque você já se acostumou a estar deitado aí você já está achando bom. É tão bom que você nem tenta mais se levantar porque alguém vai chegar antes de você lá no tanque. É um sacrifício quando a gente tenta convencer alguém que está há 38 anos convencido de que ele está bem e não precisa mudar. E Cristo estava ali se sacrificando, mostrando assim, olha,
Eu vim aqui para oferecer a cura, tipologia de salvação. Eu vim aqui oferecer a cura para vocês que não querem mais ser curados, porque já se acostumaram com o pecado, já se acostumaram com este mundo, estão gostando, embora estejam na condição de morto, deitado. Todos estão mortos para Deus, estão mortos no mundo. Eu vim aqui fazer esse sacrifício, mesmo que você não queira, eu lhe ofereço. Olha o sacrifício. Esse sacrifício não é quando a gente olha para alguém que não quer ajuda, mas a gente vai lá e esforça uma ajuda. Nós temos um conhecido que nós nos sacrificamos bastante para levá-lo a uma clínica de recuperação para dependentes químicos. E era um sacrifício. Porque era um sacrifício a gente pagar a estadia lá, porque tem um valor mensal que era um pouco alto. Foi um sacrifício, irmão Pedro, convencer a pessoa de que ele precisava ir lá. Ele disse, não, eu quero ir, eu quero ficar bom, mas deixa para a próxima sexta-feira, porque essa semana eu preciso fumar usar minhas últimas drogas, aí segunda-feira eu começo. Sabe aquela pessoa que diz assim, segunda-feira eu começo na academia, segunda-feira eu começo o meu regime, e nunca começa? Porque não toma a decisão. A decisão é agora, né? Segunda-feira. É agora. Né? E aí, essa pessoa nunca começava. E aí, quando nós levamos para lá, a pessoa não passou 3 dias. Pulou o muro e veio embora. Porque estava já acostumado com aquilo. Quando eu quando eu medito nessa história real, eu faço uma alusão com a questão espiritual. Quando nos agarramos ao pecado, ou à religiosidade, ou os meus vícios, ou o meu estilo de vida, para largar isso por Cristo, para largar isso pela verdade, é um problema gravíssimo. Por isso que ele diz assim, sabe como é que você larga? Você morrendo. Tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Enquanto ele continuar vivo, ele vai pular o muro porque ele quer voltar ao seu estado original. Só tem uma solução, não tem outra. É morrer. É o sacrifício. Então, esse homem ali, Cristo tem que perguntar o que qualquer pessoa dizia. Os discípulos, né? Quem sabe disseram assim, Senhor, isso é a pergunta que o Senhor faça para alguém que está há 38 anos deitado numa maca, num lugar que é onde todo mundo busca cura. Ora, está na testa dele, está implícito de que ele está aqui, ele quer ser curado. O senhor pergunta outra coisa, mas se ele quer ser curado, não pergunte não, porque isso é óbvio. Não era óbvio, não. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E ele não disse que queria, não. Deu 1001 desculpa, mas ele não disse que queria. Porque não queria ser curado. Ele era um conformado com sua triste situação de escravo, escravo do leito, escravo do costume, escravo daquela vida miserável que ele tinha, e Jesus oferecendo ali o sacrifício, e ele não entendeu. Sem ele querer, Jesus falou, levante-se e ande. Teve que dar uma ordem para ele poder ir embora. Olha que maravilha, o que Deus fez, é um sacrifício você convencer alguém que não quer, você tem que adular. 38 anos era a idade, era o tempo limite ali para a liberdade. As duas aplicações aí que se fazem quando analisa-se 38 anos. A primeira análise, segundo a tradição judaica, é que quando o povo entrou no deserto ao sair do Egito, Deus libertou o povo do Egito e colocou no deserto. 2 anos que eles estavam no deserto perambulando, chegou o momento em que o Senhor mandou Josué mandar 12 espias. Moisés mandar 12 espias para espiar a terra de Canaã, onde eles iriam possuir. Josué era um dos 12, né? E então eles foram espiar e quando vieram, retornaram, criaram um relatório terrível, que não tinha fé. Deus havia dito que a terra era deles, mas disseram, não dá certo não, Deus está errado, porque lá tem gigante. A gente parece formiga diante dos caras lá, vai matar tudinho, a gente não vai para lá não. Vamos voltar para o Egito, né? E aí
eles tiveram, como passaram lá 40 anos no deserto, com 2 anos, eles passaram 38 anos rodando no deserto. Aqui era uma tipologia até eles saírem dali para entrarem na Canaã, né? Agora, outra tipologia clara é que a grande libertação de Jerusalém, do povo que ali estava, acontece exatamente 38 anos depois da morte de Cristo ali, da ressurreição, né? Porque por volta do ano 32, 33, até o ano 70, vai dar exatamente 38 anos. 38 anos. É o tempo em que Roma vem, acaba com tudo em Jerusalém ali, e a diáspora, né, a dispersão, e o povo é espalhado por todo mundo ali. Ali é uma verdadeira liberdade ali, né? Ali não tem mais tanque de nada ali, todo mundo. Então, ali é uma grande figura de linguagem. Então, as pessoas colocam esses 38 anos como uma aplicação de tempo de liberdade, de libertação, porque toda vez que você vai libertar alguém, é necessário um sacrifício do libertador, né? E aí, o termo aqui deitado, ele estava deitado ali, acomodado, né? Imobilizado, estava ali não só acomodado na sua posição, mas imóvel, porque era talvez um paraplégico, um tetraplégico, deitado, né? Numa maca, não estava sentado numa cadeira. E Cristo pergunta, né? Você quer ser curado? Ele está dizendo, você tem o poder de escolher ser livre. Só diga para mim que eu faço o sacrifício de lhe libertar, né? E quando Cristo diz levantar e andar, ele está mandando que o sujeito vá, mesmo sem querer, né? Levanta-te e anda. Ele não queria, né? Não queria porque ele estava completamente equivocado em relação, inclusive, à religiosidade, porque era um dia de sábado, né? E o fato dele ter pego aquela maca e ter andado, acusaram ele estar trabalhando, carregando uma maca, que era o maior testemunho de que o sábado era o dia de liberdade. Era um testemunho grandioso, né? Ali, mas infelizmente eles não entenderam, mostrando claramente que ele não estava, aquele leito ali era uma grande tipologia da prisão que ele se encontrava, que era a tal da religiosidade. E Cristo veio libertar. Levanta-te, sai daqui de Jerusalém, sai daqui desse lugar de aprisionamento, de crendices, de leis que criaram aqui, porque os próprios judeus inventaram a ideia que um anjo descia e mexia as águas ali, uma crendice. O povo vivia de crendice, e Cristo estava libertando aquele homem da religiosidade. Hoje nós temos um excesso de religiosidade e poucas pessoas de fé, né? E nós precisamos falar, principalmente para nós mesmos que somos religiosos, nós precisamos ser pessoas de fé e não pessoas religiosas, porque o religioso vive para acusar o povo, vive para achar que é melhor que os outros, né? O religioso, ele é terrível, ele dificulta a sua vida, dificulta a vida do outro. Luz para o mundo, uma oferta de Deus para o homem, para o ser humano. Vamos então aqui para esse ponto aqui de João capítulo 9. É uma história que todo mundo conhece, do cego de nascença, né? O texto diz que Jesus ia passando, né? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Aquele rapaz era cego desde o nascimento. Alguém que já nasceu cego, nunca viu. Quem é que nasceu cego, nunca viu? Toda a descendência de Adão, todos nós nascemos cegos. Todo homem que nasceu no pecado, ele é cego. Ele precisa ter a vista espiritual restaurada para enxergar aquela luz que Deus, lá do princípio, gritou, haja luz. E aqui Jesus veio também dizer. Então, ao passar ali, ele viu um cego de nascença. Tendo dito isto, né, o Cristo perguntou, os discípulos perguntaram, esse rapaz é cego porque foi ele que pecou ou os pais dele que pecou? Aí Jesus falou assim, não, nem foi ele, nem ele pecou, nem os seus pais, a questão não é essa. A questão é que isso aconteceu para a glória de Deus, para que se revelasse nesse momento a glória de Deus. Aí o texto continua, tendo Jesus dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra, o barro com a sua saliva e aplicou-a. Eu não gosto desse texto aqui, aplicou-a.
Eu gosto do texto original, do texto que aponta lá, infelizmente está no grego, né? Que diz que untar, aqueles que é de cozinha sabe. Untar quer dizer o quê, Marcel? Untar significa o quê, Marcel? Não fala em margarina não, para não acabar com o bolo. Não, Eva ficou se lambendo. Você falou em margarina, Eva não gostou não, olha. Ó, vamos lá. Olha, untar quer dizer você colocar óleo na forma, na bacia, numa vasilha, né? É colocar óleo em alguma coisa para você levar ao fogo, né? Então, quando o texto fala aqui, irmão Pedro, o texto lá fala untou. Ninguém unta os olhos de ninguém colocando saliva misturado com barro. Você meter saliva e barro no olho de alguém, você vai cegar o seu olho, vai encher de argueiro no olho dele, vai ficar doido, correndo e ardendo de dor. Se você pegar óleo, azeite de oliva virgem e colocar no olho de alguém, vai arder. Né? Olha que coisa. Então, quando ele diz untou com a saliva, o termo está dizendo assim, olha, isso aqui simboliza uma unção. Saliva é uma tipologia da palavra. Água, palavra. Agora, a palavra que sai da boca daquele que é chamado de a palavra, a saliva. Diga aí. Ele mistura com o barro, com a areia, de onde o homem foi feito. Foi exatamente como o homem foi criado. Deus fez o boneco de barro ali, né? Fez alguma coisa ali, parecendo um boneco de barro. E com aquilo que sai da sua boca, como sai da boca de Cristo agora, o Senhor sopra e ele... A mesma ação aqui, Jesus não precisava Jesus estar fazendo isso. Bastava ele botar a mão na cabeça e dizer assim, está curado. Não precisa nem ir lá no tanque de Siloé, está curado. Ele ficava curado na hora. Jesus, se não quisesse nem tocar nele, dizia assim, vai, tua fé te curou. Vai porque Deus te curou. Também do mesmo jeito. Se Jesus não quisesse dizer nada, bastava olhar para ele e ele ficaria curado. Mas ele faz essa cena para dizer assim, olha, eu vim restaurar, eu vim em nome do meu Pai, eu sou o enviado dele, assim como ele criou o mundo através de mim, criou o homem através de mim agora ele está novamente restaurando. Essa era a mensagem que ele está dizendo. Assim como aconteceu no Gênesis, estamos agora recriando o homem. Agora esse homem que a gente está recriando é a prova de pecado. Porque ele já conhece o pecado e ao ser restaurado, ele agora, irmão Pedro, vai fazer o que Eva não conseguia enxergar. Eva não enxergava o pecado lá no princípio. O diabo chegou assim, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você não conhece o mal, você vai conhecer agora o mal. Eva não enxergava, agora nós já enxergamos, já conhecemos, já sabemos que o mal é capaz. Cristo agora está restaurando aquele homem. Olha que maravilha. E ali o cego de nascença, né? Ele coloca nos olhos daquele cego, e então diz a ele, vá, agora lave-se, para que você enxergue plenamente, vá e lave-se lá no tanque de Siloé. Um tanque que ficava ali dentro de Jerusalém. Lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé quer dizer o enviado. Lave-se nas águas do enviado. Você escutou a minha palavra, a minha saliva chegou aos seus olhos. Você leu a palavra chegou nos seus olhos. Você entendeu a linguagem cultural do que está escrito. Agora você vai precisar se lavar nas águas espirituais, nas águas do enviado, para que você comece a enxergar. Ele foi, se lavou e voltou enxergando. Olha o sacrifício que Jesus Cristo faz ali. Olha o sacrifício que Deus faz. Aquele homem não pediu para ser curado. Aquele homem não pediu para enxergar. Teve outro cego que falou, Senhor, o que é que você quer? Que eu veja. Mas esse aqui não diz. Foi algo oferecido para alguém
através de um enviado. Foi trazido uma restauração para alguém que nem merecia. Por que não merecia? Porque os discípulos chegaram e perguntaram: mestre, esse pecador aí, esse cego de nascença, ele está cego assim, foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Cristo poderia dizer as duas coisas. Porque tanto é culpa de Adão e Eva que pecaram, como ele é um pecador. Poderia ter dito. Mas ele falou assim: isso já é coisa do passado. Chegou o momento da restauração. Eu vim falar de restauração. Eu vim falar da glória de Deus. Olha que maravilha. E isso é sacrifício. Você esqueceu o passado e agora focar no presente. Isso é sacrifício. É engolir aquela agressão que fizeram contra você e agora você perdoou aquilo, esqueceu e traz agora o perdão e a restauração. Que era o que Cristo estava fazendo ali. Que era o que Deus estava fazendo também através de Cristo ali com aquele homem. Porque aqui está representado não só um homem cego, mas a raça humana desde Adão, né? O cego de nascença é aquele que é cego desde sempre. Com o chão e a saliva, né? O barro, a areia e a saliva é uma clara explicação de uma mensagem implícita, tipológica, de que Deus está restaurando o homem. O homem original. O homem, Adão, que foi criado para viver a vida eterna, não foi criado para morrer. É esse homem que Deus recria, né? O lavar-se aí tem tudo a ver com a nova criatura que é purificada, né? Para viver uma vida agora limpa, sem sujeira, sem qualquer tipo de doença. E voltar, sempre que você fala o termo voltar na Bíblia, está vinculando a um retorno. O homem pecador que um dia esteve na condição de vida eterna, de um ser eterno, né? Por concessão, ele recebeu a vida eterna, saiu dela e voltou para esta vida eterna. É o que Cristo está dizendo para todos, para vocês retornarem ao Éden original, à vida eterna que Deus originalmente criou para todos os homens. É necessário que primeiro vocês sejam lavados pela palavra que sai da boca de Cristo e lavado pelo Espírito em abundância, pela água do tanque. Um tanque grande, ou seja, grande quantidade de Espírito, grande quantidade de conhecimento da palavra de Deus que lava o homem, né? Que é a palavra de Deus. Como diz lá em Efésios 5:26, a igreja de Deus, a mulher, é lavada pela água da palavra. A água da palavra. A oferta que purifica e cura, né? Que cura e salva. Purifica, cura e salva. O texto diz em Marcos 5:25 até o 34. Estava ali certa mulher. A Bíblia cita o nome de muitas mulheres que se encontraram com Cristo, inclusive. Mulheres que Cristo expulsou demônio, mulher que Cristo curou, mulher que ajudava com poucas ofertas o ministério de Cristo. Mas essa mulher ele não cita. A Bíblia não cita o nome dessa mulher. Por que não cita o nome dessa mulher? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ou seja, ela sangrava. Hoje nós podíamos dizer o seguinte, que seria uma espécie de cisto no ovário, cisto no útero, que tem muito isso hoje, né? Isso, e aumentou muito nas mulheres isso devido à alimentação, os maus hábitos, o estresse. Tem muita gente com esse problema hoje. E então as mulheres, essa mulher aqui tinha um problema de hemorragia. Ela sangrava como se estivesse no período de menstruação contínua. 12 anos com esse problema. Essa mulher devia ter problema de tontura, porque ela era anêmica. Essa mulher não... Você já imaginou uma mulher que perde sangue o tempo todo? Tinha um monte de problema. Ela disse que já tinha ido para todos os médicos, gastado tudo o que tinha, e o que estava acontecendo com a saúde dela é que ela estava indo de mal a pior. Não tinha sinal de melhora. Embora tendo gastado todo o dinheiro que ela tinha, tudo que ela acumulou durante a sua vida. E então ela pensou comigo, pensou consigo mesmo, se eu não tenho mais jeito,
vou morrer, o meu sangue já está para cair a última gota, eu vou morrer. Olha o nível de uma igreja que estava para morrer, ó. Que já vinha, viu, Nova? Não é há 12 anos, não. Há 4.000 anos, representado por 12 tribos de Israel, ó, 12 anos. Essa mulher vinha sofrendo, mostrando claramente que o corpo dela estava se esvaindo o sangue. A vida está no sangue. A vida dela estava escorrendo dela, de dentro dela. Ela estava perdendo. Olha a tipologia como isso é forte. E ela, por uma questão de fé, pensou assim: eu não preciso me fazer um sacrifício muito grande, não. Eu não preciso dar dinheiro para Jesus, para ele me curar, como as igrejas estão fazendo aí. Eu não preciso, eu só quero tocar nele. Na verdade, eu não quero nem tocar nele. Eu quero tocar no manto dele. Mas não é nem no manto. É na pontinha do manto. As vestes. Símbolo de... Ela disse assim, olha, eu queria só uma gramazinha da justiça de Cristo. É o que ela está querendo dizer. Na tipologia é, eu só quero uma gramazinha da justiça de Cristo. Só quero tocar nisso. E a história nós sabemos que ela tocou, né, no manto de Jesus e Cristo pergunta, quem tocou no meu manto? Olha que pergunta, né? Quem tocou no meu manto? Os discípulos repreendem logo, Senhor, uma multidão dessa, se acotovelando, comprimindo o Senhor. As estradas antigamente não é como essa de hoje, não, que dá 2 carros, não. A estrada antigamente, dentro de uma cidade, eram becos. Imagina uma multidão, irmão Pedro. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas seguindo Jesus na frente e atrás. Como é que esse homem andava? Era todo mundo acotovelando ali uns os outros. E essa mulher toca, quem foi que me tocou? Isso é outra pergunta que a gente não entende. O Senhor só fala coisa que a gente não entende, as coisas que, o óbvio. Todo mundo, pronto. Não. Houve um toque diferente, porque essa mulher se sacrificou. Só porque foi o sacrifício dela? A fé. Só isso. Ela não trouxe nada. Sabe o que ela estava trazendo ali, irmão Pedro? Contaminação. Ela estava trazendo imundícia. Era o que ela trazia. Todo mundo era contra aquela mulher, ela é uma imunda. Porque na cultura hebraica de antigamente, a mulher que estava sangrando era imunda. E então ela chega, toca em Jesus, né? O texto diz, então a mulher, né, contou a Jesus toda a verdade, que estava 12 anos, a história toda. E Jesus disse para ela, filha, a sua fé a curou. Eu trouxe esse texto aqui, mas a maioria das versões fala, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Qual era o sofrimento daquela mulher? Não era hemorragia, não. A dor da hemorragia não incomodava ela, não. O que doía era aqui, ó, no espírito, o medo, a dúvida. Isso é o que maltrata o ser humano. E aí Cristo faz justamente esse sacrifício, dizendo assim, eu vou me humilhar publicamente para me relacionar com uma igreja, com uma mulher que não tem nome, uma igreja imunda, publicamente, para pegar a minha justiça e arriscar, colocar nela para salvá-la. E ela, obviamente, não compreender. É o que aquela mulher não compreendeu o que foi feito com ela ali. Na verdade, muitos cristãos nem entendem o que aconteceu ali naquele dia. Muita gente nem entende porque Jesus chama ela de filha. Não é Jesus que está chamando aquela mulher de filha. É o Pai, Deus falando pela boca de Cristo, é quem está falando com aquela mulher. Não é Jesus, porque Jesus é irmão dela e não pai dela. Pai só tem um. O próprio Jesus diz lá, vai para os meus irmãos, estou indo para o meu pai e vosso pai. Quem está falando aqui é Deus o Pai, Cristo só está repetindo o que Deus está dizendo, porque até Cristo está tão tocado com o amor de Deus por aquela pessoa, que nem Cristo resiste, tem que repetir as palavras de Deus, como ele diz lá em João 49:50. As palavras que eu dei a vocês, são as palavras que o meu Pai me dá.
As palavras que eu dou a vocês, eu estou repetindo na íntegra o que meu Pai me diz. Nenhuma delas são minhas. É o que Cristo diz lá. Filha, a sua fé curou você. A sua fé levou você à salvação. E como agora você foi salva por esta fé, agora você vai experimentar o quê? A paz de espírito. Ele não diz, você vai experimentar uma vida sem sangramento. Ele fala daqui. Agora você terá paz. E por ter paz, você vai experimentar a verdadeira restauração lá do Éden, a liberdade. Deus vem restaurar aqui a liberdade. Livre-arbítrio significa vida plena e abundante. Não há vida sem liberdade. Quando a Bíblia fala certa mulher, está mostrando claramente que isso é para todos. Não tem um nome certo. A igreja, né? Refere-se a todos, né? Essa oferta que Deus dá é para todos. Quando a Bíblia fala em tocar, né? Tocar com a fé, a oferta da gratidão que ela vai receber ali, né? A gratidão após o toque de fé. Paz, falamos de cura interior, e livre, a maior das dádivas que Deus pode oferecer ao homem. Você pode até discordar de mim e dizer, a maior das dádivas não é a liberdade, é a vida. Aí eu digo, não existe vida sem liberdade. A liberdade vem primeiro. Muita gente não entendeu isso. Quanta gente não está vivo, respirando, mas não é livre. Vida é diferente de liberdade. A liberdade vem primeiro. Se não houver liberdade, não tem vida. Pelo menos no conceito bíblico, né? Pelo menos na cartilha de Deus. A oferta da liberdade começa com a purificação, assim como começou com essa mulher. O texto diz aqui de Marcos, um outro milagre poderosíssimo, Marcos 1, versículo 40 ou 42, diz que um certo leproso, que a Bíblia também não diz o nome dele, não é? Eu pergunto, em qual desses milagres que vocês viram aqui é citado o nome das pessoas? Em qual dos milagres? O primeiro milagre é citado o nome da pessoa? Jesus não diz Maria, Jesus não diz Ima no aramaico, no hebraico, quer dizer mãe, ele não diz mulher. Está o nome de ninguém aqui, nem das pessoas conhecidas. Um certo leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Veja que ele não perguntou, Senhor, o Senhor quer me purificar? Se o Senhor quiser, eu acredito que o Senhor... Ele não diz isso. Ele afirma. Ele exclama com certeza. Eu sei que o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, eu sou purificado da lepra. Olha a afirmação desse homem. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra deixou aquele homem e ele foi purificado. Olha, geralmente nas curas mais rápidas como essa aqui, esse é um milagre que é 2 versículos. É onde estão as maiores revelações. Não dizem que nos pequenos frascos estão as melhores essências, né? Os melhores perfumes? Nos versos mais curtos da Bíblia, nos acontecimentos mais rápidos, onde estão as verdadeiras pedras preciosas da revelação. Veja que coisa maravilhosa o texto está dizendo. Os discípulos que registraram isso aqui, certamente registraram pelo nível de emoção, pelo nível de toque que eles sentiram naquele momento. Mas o registro aqui, talvez eles não entendessem. Poderia ser feito de outra forma. O texto, quando fala um leproso, a lepra era a pior das doenças naquela época, era a mais temida de todas as doenças. Na maioria das culturas, não só na hebraica, eles acreditavam que a lepra era o castigo de Deus, era o chicote de Deus. Em muitas culturas, não só na dos judeus.
Um leproso, alguém que pegava lepra, porque todo o corpo ficava contaminado por fora. Fisicamente você passava a ser imundo. O corpo todo. Aquilo ia contaminando o corpo. Não sei quantos vocês já viram algum leproso. Né? Hoje quase não tem mais, porque o nível de asseio, de informação que as crianças têm na escola, o cuidado que se tem, né? Hoje, né? Muitos tratamentos não tem mais. Mas antigamente, há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, tinha um leprosário aqui do lado aqui na Mogoveia, lá embaixo. E eu tive o privilégio de visitar algumas vezes, né, os irmãos da igreja lá de Quintas, e em algumas cenas, em algumas visitas no sábado à tarde que se fazia lá, aqueles leprosos estavam ali todos cheios de ataduras, segurando uma mão, os dedos, né, que estavam leprosos e tal. E muitos dos casos, em algumas cenas, uma mão que estava leprosa. No caso de uma visita lá, de repente o dedo caía. Aquilo estava mofo. Se a lepra der numa junta do dedo aqui, se você puxar o dedo sai. A pessoa vai se desmanchando. É algo terrível, essa doença. E a doença no tempo de Cristo, ela era ainda, socialmente, ela trazia uma vergonha de ordem familiar, porque era uma maldição. O sujeito era afastado da família, da cidade, não podia entrar numa cidade. Se tivesse no vilarejo, também saía, tinha que ficar sozinho, vivendo. E toda vez que saía do seu lugar, que se encontrasse uma pessoa a 30, 20, 40 metros, tinha que começar a gritar: eu sou um leproso. Como é que ele gritava para dizer isso? Imundo! Vai passando o imundo. Já imaginou alguém dizer isso? Eu sou imundo. Já imaginou? Um ladrão, ele vai dizer no meio da rua: está passando um ladrão. Ele não diz, ele tem vergonha de ser chamado de ladrão. Era algo de uma vergonha sem tamanho. E na cultura, as pessoas que se chegassem próximo para conversar com o leproso, essa pessoa já perdia o contato com os outros. Era uma pessoa insociável. Por quê? Porque eles acreditavam que a lepra pegava no vento, na respiração. Quando um leproso falava, o povo tampava o nariz e a boca, com medo de se contaminar. Aí Jesus chega, o leproso se ajoelha aos pés dele aqui, porque o leproso não podia se aproximar. Se o leproso se ajoelha nos pés de Cristo, ele já tem a certeza que ele vai ser curado dali, porque ele não podia se aproximar. Se ele se aproximasse, qual era a sentença imediata? O apedrejamento. Ele ficava ali. Se ele veio e se ajoelhou aos pés de Jesus, ele já morreu. Ele disse: eu vou enfrentar a sentença de morte, porque hoje eu morro. E ele morreu naquele momento, porque ele não podia se aproximar de ninguém. E ele foi apedrejado naquele dia, mas a pedra que caiu sobre ele era outra. Era Jesus. E aí ele se ajoelha diante de Cristo: o Senhor quer, eu quero. Eu quero. Naquele dia morreu um homem leproso e nasceu uma nova criatura. Mas não estou falando de pele, não. Estou falando de espírito. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus diz assim: eu quero. E qual é o sacrifício de Deus nesse momento? É que ao Jesus tocar naquele homem, Jesus está dizendo assim: eu agora sou leproso. Porque toda pessoa que se tocava no leproso, ele se tornava imundo. Imundo por 7 dias. E ele ficava sendo monitorado pelas pessoas do santuário, pelos os sacerdotes, durante 7 dias. Ele era imundo. Se aparecesse alguma manchinha nele, ficava mais 40 dias. Até saber se era lepra ou não. Completamente isolado de todo mundo. Cristo, ao tocar naquele homem, ele está dizendo assim para mim e para você: olha o meu sacrifício. Deus em mim, eu e Deus estamos tocando na humanidade imunda, nos tornando imundo por causa de vocês. Estou dando a vocês a pureza. Estou assimilando de vocês a vossa impureza. E aqui está a beleza do sacrifício, porque o homem leproso, a lepra é a maior tipologia de pecado, do homem pecador, do homem condenado à morte. Deixa eu adiantar aqui.
Pode passar. Uma oferta espiritual para a plena liberdade. Uma oferta espiritual para a plena liberdade. Um outro milagre está escrito aqui em Marcos 9, 24, 25, que diz, ó, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Um pai trazendo uma criança, um filho, um menino, não sei se 14, 15, 16, não sei que idade tinha esse menino. O menino era possuído pelo demônio. O demônio entrava nele, jogava o menino dentro d'água para morrer afogado, jogava o menino dentro de uma fogueira para morrer queimado. O pai não tinha sossego, tinha que andar com esse menino amarrado. Porque senão o demônio na cabeça dessa criança queria levar ele à morte, levar o menino ao suicídio. Então, o pai chegou para Jesus, Senhor, tu cura meu menino? Aí Jesus falou assim, olha, se você crê, tudo pode aquele que crê. Aí ele falou, Senhor, não creio não, mas me ajude primeiro na minha incredulidade. Ou seja, aquele homem está dizendo, eu não tenho fé não, mas eu quero a cura. Cura do meu filho. Um pai que queria a cura do filho. Isso lhe diz alguma coisa? Um pai que quer a cura do filho? Tipologicamente lhe diz alguma coisa? Você acha que Deus o Pai iria deixar Jesus num túmulo, deitado, morto, por uma ação do demônio? Nunca. Isso tocou o coração de Deus. E o pai disse assim, olha, eu creio, né? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade para que eu creia mais ainda no Senhor. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando diante da conversa dele com aquele homem, aquela criança, e a criança, quem sabe ali tendo um ataque, né? Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus expulsou muitos demônios, mas essa é a única pessoa que ele diz, nunca mais entre nele. As outras pessoas, ele chegou até a expulsar de uma mulher e falou assim, vá, não peque mais, se você pecar, esse demônio que saiu vai encontrar a casa bem limpinha, entrar mais 7. Ele pode voltar. Mas esse menino, Jesus diz assim, nunca mais você vai entrar nesse menino. Meus amados, que mensagem o Senhor está dizendo assim, olha. Por causa do filho, por causa do pai, o filho é purificado e nunca mais o diabo entra nele. O sacrifício grande, implícito nessa mensagem aqui, é o sacrifício de Deus, o Pai. Que muitas vezes nós olhamos só o sacrifício do Filho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente não consegue enxergar o sacrifício de Deus. É o poder de Deus, o Pai, que através do Filho, né, faz tudo isso. E aí Cristo deixa bem claro, né? Cristo repreendeu, falou com o Espírito. Não falou com o menino. Falou com o Espírito. Ele repreende o Espírito. E ele diz bem claro, Espírito mudo. Por que mudo? Aquele que não tem condição de falar a verdade, de expressar as coisas de Deus, porque o pecado causou isso no homem. O homem, ele só pode falar alguma coisa que traga vida, libertação, cura, etc., quando esse homem recebe do Espírito de Deus. Então, aquele espírito mudo representa todo ser humano pecador que não conheceu Jesus ainda. Abre a boca, só fala besteira, só fala as coisas desse mundo. As coisas seculares que não geram vida. O surdo é aquele que não consegue entender a palavra de Deus. Porque quem não entende não pratica. Quem não entende não é obediente. Quem não entende não faz o que Deus quer, porque não entendeu. Primeiro você tem que entender para fazer alguma coisa certa. Quem não entende não faz, né? Então, se eu não entender, eu não posso falar. Se eu não falar para se me comunicar com as pessoas, eu também nunca vou entender nada. Então veja que esse espírito estava paralisando justamente a capacidade que a pessoa tinha de ouvir o testemunho de Deus e de testemunhar de Deus. E aí, Cristo diz bem claro para ele, ó,
Nunca mais. Estamos falando aí de um sacrifício com efeito, com resultado eterno, né? Nunca mais. Eu quero adiantar aqui. Um filho único é tudo que os pais têm. Vamos aqui para esse outro milagre aqui, só temos mais 2, né? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão vinha com ela da cidade, né? 2 multidões se encontram na porta da cidade de Naim. E a mãe viúva estava indo enterrar seu único filho. Olha que coisa. Olha que coisa. Ela havia perdido tudo que ela tinha, o seu maior tesouro. E aí Deus vem, através de Cristo, fazer o seguinte, olha que maravilha. Primeiro, a palavra Naim, no hebraico, significa repouso, lugar agradável e pastos verdejantes. Olha só. Lembra que no Salmo 23, Davi diz que nós somos como ovelhas que o bom pastor conduz a pastos verdejantes, mas antes disso, tem que passar pelo vale da sombra da morte. Lembra disso? Ainda que eu passe, ele vai me conduzir a pasto verdejante. Lembra disso? Águas tranquilas? Vamos lá. Então, Naim, ela justamente, ela simbolizava esse local de tranquilidade, um local agradável, aonde a morte chegou. Qual era o lugar mais agradável da terra onde a morte chegou? Jardim do Éden. Era um lugar de repouso, era um lugar agradável, era um jardim verdejante, lugar verdejante. Era lá. Foi lá. E lá aconteceu a morte. A morte do filho único. Por isso que a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Foi lá que Deus matou o primeiro cordeiro para que com a pele vestisse Adão e Eva. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que aquela mulher havia perdido tudo, o filho único ela perdeu tudo, porque já tinha perdido o marido, era viúva. Ela não tinha ninguém, era uma Maria ninguém essa mulher. Ela não tinha futuro. Ela ia morrer de fome, porque já era uma mulher idosa, ela ia ser prostituta, não dava certo, não era jovem para ser prostituta. Essa mulher ia morrer de fome, ela estava condenada. Era uma igreja velha que havia perdido tudo. Era a igreja que Jesus Cristo veio e olhou para ela, a igreja do Velho Testamento de 4.000 anos, que estava viúva sem marido, e que o único filho dela, Jesus Cristo, estava morto na sepultura. Aí vem Deus o Pai e ressuscita Jesus, lhe dando o filho de volta, lhe dando o futuro, lhe dando esperança, lhe dando nome, lhe dando a salvação. Essa é mais do que isso aqui não é um ato de misericórdia de Deus, somente por uma mulher que estava sofrendo, não. É Deus escrevendo a história em tipologia e milagre, dizendo, é assim que eu vou fazer para salvar vocês. Vou me sacrificar para salvar vocês. E para a gente concluir, a entrega de tudo, né? Nós aqui vimos uma série de milagres, Deus nos ensinando como Ele faz o sacrifício. Chegou a nossa vez. A nossa vez. O texto diz, em Mateus 14, 17 a 20, e eles disseram, Jesus falou assim, não libera essa multidão aí para casa, vão cair pelo caminho, estou com fome, já é tarde, final de tarde. O que é que vocês têm para dar de comer? Olha que pergunta Jesus que te faz. 12 discípulos, Jesus pergunta a ele, o que é que vocês têm para dar de comer? Como é que os discípulos, se tivesse com as bolsas cheias de comida, ia dar de comer, irmão Pedro, a 15, 20 mil pessoas? Porque só de homens adultos era 5.000. Né? Já imaginou? Olha que pergunta que Cristo faz, uma pergunta sem sentido. Rapaz, se eu fosse discípulo de Jesus Cristo, eu passava muita vergonha. Porque eu dizia, mas o senhor está perguntando algo que eu não gosto de responder pergunta que não sem sentido, não. Viu? E aí, ó, Jesus diz, ele se responde, tudo que nós temos, Jesus, são apenas 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus que estraga, se ele dissesse, a gente só tem um pedaço de pão e uma banda de um peixe. Traga. Não importa não, traga. Temos 5 pães e 2 peixes. Aí Cristo disse, traga para mim. Dê para mim tudo que você tem. Dê para mim. Traga para mim.
Olha o que Cristo faz. Ó. Traga para mim tudo que você tem. Traz o teu coração. Né? Traga para mim, disse ele. Então, ele levanta a mão para o céu, multiplica ali, os discípulos entregam, e a Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios. 12. As 12 tribos, os 12 apóstolos, a igreja cristã, a igreja da nova aliança. Esse povo, a partir de agora, estavam cheios de comida, cheios de pão, cheios da palavra. E agora, eles estavam tão cheios que porções da palavra, pedaços de pães, porções da palavra, iriam sobejar da boca deles em testemunho para salvar a humanidade. Meus amados, Deus quer que nós façamos também o nosso sacrifício. E qual é o nosso sacrifício? É dar tudo que nós temos. Tudo. Eu não estou aqui falando de você vender a sua casa e trazer o dinheiro para a igreja, como alguns pastores aí, mercenários, enganam o povo. Não estou falando disso, não. Estou falando de dar o seu coração, de dar a sua vida para Deus. É disso que eu estou falando, é muito mais do que dinheiro. E aí, ó, é o que ele está dizendo aqui, ó. Tragam tudo. Eles disseram, tudo o que nós temos. Eu quero tudo. Para que todos possam comer, para que todos possam ficar satisfeitos, para que todos possam ficar cheios do todo. Esse é o sacrifício. Porque Deus deu tudo o que tinha. Qual era a coisa mais importante para Deus? Era a galáxia, a Via Láctea, onde nós estamos. Qual era a parte mais linda de Deus? Era a constelação de Órion? Era o universo todo? O que era mais importante? Qual era o maior tesouro que Deus tinha? O seu filho. A coisa mais bela do universo era o seu filho. E ele deu o melhor que tinha por nossa causa. É pouco esperar de nós a gente dar também o melhor. O que é que a gente tem de melhor? A gente olha para a gente. Nem a nossa vida é preciosa, diz o apóstolo Paulo. É o que Deus está pedindo. A nossa vida, o nosso sacrifício. O sacrifício vivo. Não precisa se matar, não. Ele quer que eu me sacrifique, o velho homem para ele, porque ele quer me dar uma vida nova, uma vida de felicidade, uma vida de cura, uma vida de salvação. Ele pede-me um sacrifício para fazer o meu bem, que na verdade acaba nem se tornando um sacrifício, acaba se tornando uma dádiva. Eu me livro de um mal e me abraço com o bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nesta noite tome cada um de nós, né, nos seus braços maravilhosos para nos ensinar essa verdade que todos nós carecemos aprender. Para concluirmos, queremos dizer o seguinte: os milagres de Jesus são expressões vivas do dadivar de Deus, um presente imerecido, movido por amor, compaixão e propósito eterno. Cada cura, cada libertação, né, e sinal sobrenatural revela que Deus está disposto a sacrificar para oferecer libertação ao sofredor, restaurando a dignidade e salvando o pecador arrependido. Tudo aponta para o coração de um Deus que dá-se por inteiro, para que todos tenham vida e vida em abundância. Em Cristo, os milagres revelam os seus verdadeiros sacrifícios. Pois bem, meus amados, que entendamos essa verdade que o Senhor quer nos ensinar hoje à noite e que essa verdade seja transformadora, que entendamos o sacrifício de Deus e que nós também estejamos dispostos a esse sacrifício, porque tudo é para o nosso bem, tudo é para, não só para o nosso bem, mas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.